بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين O islamismo. على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sou testemunha de que o Senhor é o nosso Criador e o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o nosso mensageiro. Ele veio entregar uma mensagem e fê-lo de modo perfeito, seguindo o caminho do amor e da pureza. Na Arábia Ocidental, pouco depois do início do século VII, nasceu um movimento religioso que iria mudar a história do mundo. Maomé, o filho de Abdalá, o profeta de Alá, chamou os árabes para uma nova forma de vida chamada islamismo. A princípio, este movimento teve uma evolução lenta. Mas no espaço de pouco mais de 20 anos, estendeu-se a todo o mundo árabe. Depois da morte de Maomé, os seus seguidores rapidamente se encarregaram de difundir esta religião pelas regiões circundantes. Entre o século IX e o século XII, o Império era um dos mais espantosos do mundo. Islão é uma palavra árabe cuja raiz significa paz, solidez ou segurança. Apesar de a palavra Islão ser por vezes utilizada noutros sentidos, ela é fundamentalmente uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Significa uma atitude interior de obediência inequívoca a Deus. A palavra Islão pode ser traduzida como entrega, submissão ou resignação. Neste sentido, Islão é a submissão ou resignação à vontade de Deus, dado que a vontade de Deus foi transmitida ao profeta Maomé numa série de revelações divinas. Os seguidores do islamismo recebem o nome de muçulmanos, o que literalmente significa servos. Sendo assim, a declaração "Eu sou muçulmano", dita em plena consciência, não é apenas o ato de se identificar com um grupo religioso, mas significa também "comprometo-me a obedecer sem reservas à vontade de Deus". Isto implica uma determinação constantemente renovada e sempre original de colocar todas as atividades da vida nas mãos de Deus. Esta é, sem dúvida, uma profunda declaração religiosa. É difícil obter números precisos, mas atualmente os muçulmanos prefazem cerca de 1/5 da população da Terra. O islamismo é a segunda maior religião a seguir ao cristianismo. Uma conquista notável para uma das mais novas e importantes confissões religiosas do mundo. Os muçulmanos concentram-se numa faixa de países situados em ambos os lados do Equador, desde Marrocos, no norte da África, às Filipinas, no sudeste da Ásia. O maior número de muçulmanos encontra-se no subcontinente indiano, ou seja, na Índia, Paquistão e Bangladesh. No entanto, o país que reúne em si o maior número de muçulmanos é a Indonésia, onde mais de 100 milhões de pessoas, mais de 90% da população, professam a fé islâmica. Costuma-se falar do Médio Oriente, especialmente dos Estados Árabes e do Irão, como o centro do islamismo. Esse foi de facto o palco da história da comunidade islâmica e atualmente o povo dessa região é muçulmano. Contudo, no século XX, a grande maioria dos muçulmanos vive no sul e no sudeste da Ásia, a leste das fronteiras do Paquistão. O islamismo também revelou recentemente ter uma presença significativa na Europa Ocidental e na América. Hoje em dia, o islamismo está bastante vivo. É uma força poderosa em todo o mundo. Uma das principais obrigações de todos os fiéis do Islão é prestar provas da fé que professam. Em primeiro lugar, devem repetir a Shahada, ou declaração de fé. Em nome de Deus, beneficente e misericordioso, sou testemunha de que não há outro Deus senão Deus, e Maomé é o seu mensageiro. Os muçulmanos veneram Deus e não o profeta Maomé. Nesta medida, é um grande erro falar da religião islâmica como sendo uma religião maometana
ou referir-se aos seus seguidores como maometanos. O papel de Maomé na crença islâmica é muito diferente do de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um profeta ou mensageiro de Deus, enquanto no cristianismo Jesus é considerado a encarnação da própria divindade. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da vida de Maomé, ignorando-se inclusivamente a data precisa do seu nascimento. Apesar da informação disponível ser escassa, sabemos que Maomé nasceu em Meca, no seio de uma família pobre, em 570 d.C. A sua subsistência dependia do comércio. Trabalhou como mercador e viajou com caravanas até às fronteiras da Arábia. Quando tinha cerca de 40 anos, recebeu a primeira revelação de Deus, um chamamento para ser profeta. Ele era um pensador que cultivava o hábito da meditação, das vigílias solitárias e do jejum nos montes que rodeavam Meca. Maomé começou a pregar depois de ter recebido uma revelação descrita num capítulo do Corão em que, nos primeiros versos, se pode ler: Vós que estáis envoltos no manto, erguei-vos e espalhai a mensagem. Enaltecei o Senhor, purificai as vossas vestes. Segundo a tradição, quando Maomé recebeu as revelações, esqueceu-se de tudo o que o rodeava, entrando num estado de transe. De acordo com a ortodoxia islâmica, Deus foi o autor das revelações. Maomé recebeu-as e o intermediário entre ambos foi o anjo Gabriel. Os árabes pagãos do tempo de Maomé conheciam e acatavam uma variedade de poderes. No Corão e na poesia dos árabes anteriores ao islamismo está provado que estes árabes sabiam da existência de um Deus superior a quem chamavam Alá, mas não o veneravam. Há que salientar que Alá não é o nome de um Deus, mas simplesmente a palavra árabe que significa Deus. Por isso Maomé e as revelações não proclamavam a existência de uma nova divindade desconhecida para os árabes. O objetivo era declarar que Deus é único, uma divindade singular. Quando Maomé deu início à sua missão pública, deparou logo à partida com pouco êxito. Foram poucos os que se converteram. Entre eles não se encontrava nenhuma das personalidades de Meca. Havia diversos aspectos dos ensinamentos de Maomé que irritavam francamente os habitantes de Meca. O profeta desdenhava dos deuses desse povo. Um dos passos importantes para aceitar as declarações de Maomé quanto a ser o mensageiro de Deus seria reconhecê-lo como governante de Meca, algo que os comerciantes ricos da cidade não estavam dispostos a fazer. Ele enfrentou uma oposição inflexível, mesmo da parte da família e da tribo a que pertencia, cujo poder provinha do facto de serem de Kaaba, o templo primordial construído por Abraão e que se crê ter sido fundado por Adão, o primeiro homem criado por Deus. Por conseguinte, a missão do islamismo, que consistia na unidade divina e na oposição a todo tipo de idolatria, encontrava um obstáculo num dos seus princípios fundamentais: o poder da família, da tribo, que era a própria tribo do profeta. Por essa razão, em 621, Maomé começou a negociar com alguns cidadãos de Yatrib, um oásis que ficava a uns 160 km a norte de Meca. Cerca de 70 seguidores não tardaram a mudar-se para Yatrib e um ano mais tarde Maomé juntou-se a eles. A migração de Meca para Yatrib é a chamada Hégira. A cidade de Yatrib mudou mais tarde o nome para Madinat al-Nabi, que significa a cidade do profeta, ou simplesmente Al-Madinah, a cidade. Esta migração assinalou uma mudança radical na vida do profeta. Os seus ensinamentos foram então postos em prática. A data da Hégira também assinala o início do calendário islâmico, que se baseia nos ciclos lunares. Uma vez estabelecido em Medina, Maomé virou a sua atenção para o exterior, especialmente ao lidar com os seus velhos inimigos, os habitantes de Meca. Através de uma série de alianças e campanhas militares, ganhou influência junto das tribos da área que circunda Medina. De seguida, começou a interceptar as caravanas de Meca, que eram a força motriz da cidade.